Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o relato e fazer uma análise dele. Deixa eu transmitir a minha tela para vocês irem acompanhando aqui junto comigo. Prontinho, estão acompanhando? Acho que agora vai. Beleza, vou falar então deste relato. O relato na UFO, ele já apareceu, tá? Pode ser que ele apareça novamente. É igual eu falo todas as aulas, né? Não tem como a gente prever o que a UFO vai trazer. Já apareceu o relato, embora todos os anos eles cobrem cartas argumentativas, só teve um ano que não cobrou, mas não faria sentido acrescentar novos gêneros, né? Então, não vamos contar com a sorte. Eu preciso saber pelo menos todas as características, ou o básico, né, de cada um desses gêneros. Então, o relato é um que já apareceu e ele não é tão difícil assim, muito pelo contrário, ele é um texto até um pouco mais simples, vamos dizer, porque ele vai se encaixar dentro do tipo narrativo. Nós não vamos precisar apresentar nenhum argumento aqui. Não preciso defender a argumentação, muito pelo contrário. Essa estrutura do relato vai ser uma estrutura de prosa. Prosa é aquele texto que a gente chama de texto corrido, né? Diferente do poema. Essa prosa, ela, como eu disse, vai ser em narração e tem uma estrutura narrativa, tá? Daqui a pouco eu falo sobre essa estrutura. O relato nada mais é do que sequenciação de ações que já ocorreram. Então, eu vou narrar pontos que já aconteceu. Tanto que, quando eu falo de relato ou de qualquer outro texto narrativo, eu quero deixar muito claro de que o presente nas narrativas, quando você vai narrar algo que está acontecendo agora, não tem como. É como se o presente ele não existisse. Para agora o que você está fazendo e pensa no presente. Pensou? Acabou. Aquilo que você pensou já é passado. Então o presente ele meio que não existe. Todas essas narrativas que nós faremos serão narrativas no passado, mesmo que tenha sido o início dessa aula. Já passou, já acabou. Aquilo que eu falei agora passou também. Então todos os meus verbos vão estar no passado. Vai acontecer de aparecer alguns verbos no presente e eu já vou explicar quando que nós usaremos esses verbos no presente, tá? Mas a sequenciação de uma narrativa de ações que já ocorreram serão no passado. Esse tipo de texto aqui, ele vai exigir de você um pouco mais de criatividade, porque é uma história que você vai precisar inventar. Não é algo que aconteceu, como por exemplo, a UFO, eu não lembro se foi em 2015, 2016, não tenho certeza, ou até 2017, foi mais ou menos nessa época, que eles pediram um relato sobre você ser um sobrevivente do fim do mundo. O mundo acabou, houve uma grande catástrofe e você era sobrevivente. Apenas você, e aí você podia imaginar se tinha um outro grupo de sobreviventes. O que aconteceu para o mundo acabar era uma coisa que você que tinha que inventar, você que tinha que imaginar. Então, aqui o relato ele vai trabalhar muito com a sua capacidade e imaginação. Tá? Com a capacidade de você pensar em fatos que são coerentes, que condiz com o que você está falando. E quando eu falo dessa coerência narrativa, eu estou falando eu li uma redação sobre esse relato da UFO, que a pessoa falava assim que o mundo tinha acabado e que ela era o único sobrevivente daquele mundo. E que era a única pessoa que ela viu. Não tinha encontrado até então nenhum outro sobrevivente, mas ela também falou no mesmo relato que ela viu a notícia na televisão. Tá, mas se ela viu a notícia na televisão, alguém tem que ter dado aquela notícia. Então ela não era o único sobrevivente? Tá vendo que a gente precisa pensar com coerência? É preciso que essa sequência narrativa converse entre si. Eu também não posso, por exemplo, vamos pensar que eu vou narrar um relato de que eu encontrei um corpo num lugar. E aí esse corpo estava num lugar e depois eu falo que ele estava no outro. Isso é que é a coerência narrativa. Você tem que ser fiel à sua história desde o início, tá? Você também não pode apresentar muitas emoções, porque é um relato, não é um diário, né? Eu preciso saber, é claro, por exemplo, esse relato do fim do mundo, de como você estava se sentindo naquele momento, você era o único sobrevivente,
Mas não precisa de você colocar, estava me sentindo muito solitário, fiquei muito triste, chorei demais. Não, eu quero saber o que aconteceu. O importante não é só o que você está passando. Aqui não é um texto pessoal, embora ele seja escrito em primeira pessoa. Ele vai ser um texto que vai contar o que está rolando aqui ao seu redor. O foco principal não é só você ser um único sobrevivente, mas o que aconteceu com o mundo para ele ter acabado. Você encontrou outros sobreviventes? O que você vai fazer agora? O que você está passando? Como que você está vivendo? Por que você sobreviveu? Então tem algumas perguntinhas que elas devem ser respondidas nesse relato dentro de uma história que seja coerente, tá? Então se você coloca que é o único sobrevivente, não pode citar outras pessoas. Ou você pode colocar que pensou ser o único sobrevivente, mas encontrou uma outra pessoa, aí faz um pouco mais de sentido, tá? Esse relato, ele será em primeira pessoa. Essa primeira pessoa vai ser o narrador, você é o narrador do seu relato e ele tem que ter um título. Essas estruturas que é título, né, e assinatura, eu gosto de comentar em todos os gêneros. O relato, ele tem título, tá? Esse título, ele também tem que ser criativo, né? Ele tem que ter a ver com o tema, tem que meio que resumir aquilo que você vai falar no seu texto e ser criativo. O que eu recomendo em relação a título? Coloque o título por último. Você colocando o título como última coisa do seu texto, você já vai ter uma noção do que você colocou e o título vai ser mais condizente com o texto. Então, como ele tem que resumir, se você colocar o título primeiro, aí você vai ter que fazer o texto em relação ao título. É mais fácil fazer o título em relação ao texto do que o texto em relação ao título. Tá? Então, o título ele precisa ser criativo e ele vai existir no relato. Como eu falei para vocês, o relato ele segue uma estrutura narrativa. Então, ele vai ter alguns elementos da narração. O que são esses elementos da narração? Preciso apresentar personagens, né? No caso do Sobrevivente do Fim do Mundo, eu sou o personagem principal, porque você está narrando aquele relato pessoal. Agora, caso você pense em um outro tema, é possível que haja outros personagens e esses personagens, eles devem todos ser apresentados, tá? Não pode simplesmente aparecer um personagem do nada. Preciso contextualizar. Quem que é essa pessoa? O narrador, aqui, existem duas formas de narrador, né? O narrador em primeira pessoa e o narrador em terceira. No caso do relato da UFO, que é um relato pessoal, vai ser narrador em primeira pessoa, tá? Lembra sempre disso. Você é o narrador, você vai contar aquela história a partir do seu ponto de vista, da sua perspectiva. E o enredo, ele também vai ser talvez a parte mais importante, porque o enredo é a história que você está contando. Essa história, ela tem que ter sentido, como eu disse, da coerência, mas ela também tem que prender o leitor, ela tem que ser interessante. Por isso que a UFO e outros vestibulares que cobram esse relato, eles apresentam temas interessantes, como ser o sobrevivente do fim do mundo é uma coisa interessante. Ou, por exemplo, você ter passado por uma situação mais incomum é também interessante. Uma coisa que eu acredito é que talvez haja uma relação entre esse relato e alguma questão social. Então, pode ser que eles te dê uma situação em que você passe por uma situação social e tenha que se colocar no lugar daquela pessoa. Então, você vai ter essa máscara, né? A máscara é o lugar que você vai ocupar para poder escrever aquele texto, no caso, a máscara de sobrevivente. E não precisa colocar ela, eu como sobrevivente, mas deixar claro que você é o sobrevivente. Essa máscara, ela vai aparecer aí dentro do seu enredo. E o seu texto, ele precisa ter um desfecho, né? Eu preciso fechar esse texto de alguma forma, fazer uma conclusão dele. O que eu concluo aqui no meu relato de fim de mundo? Eu vou buscar outras pessoas, eu vou procurar outros lugares, eu vou sair em busca disso, ou eu vou ficar aqui e tentar sobreviver com o que eu tenho? O que vai acontecer? É tipo uma pequena previsão do que o que você vai fazer a partir de agora, tá? Uma coisa que esse relato, ele não vai ter, que é uma característica da narrativa, é um clímax. O que é esse
clímax. É o ponto alto do relato. Quando você lê um romance, que também é um texto narrativo, tem aquelas partes que vão te chamar mais atenção. Por exemplo, alguém morre, alguém trai outra pessoa, ou foge, ou teima. Alguma coisa mais forte assim vai acontecer para que você continue prestando atenção naquele texto. Mas no relato não precisa desse clímax. Por quê? Porque é um texto curto. Você vai ter aí entre 25 a 34 linhas para você poder fazer esse relato. Então não precisa colocar esses clímax. E não é que não precisa, é que não pode. Não faz sentido ter um clímax em um texto tão curto, tá? Então não vamos colocar esses grandes acontecimentos. Os verbos no seu relato, então, como eu disse que nós vamos narrar um fato que está sendo, que já aconteceu no passado, nós vamos usar verbos no passado, né? Esses verbos no passado, eles serão predominantes aqui dentro do meu relato. Por quê? Quando eu for narrar esses acontecimentos. Eu tenho 3 verbos no passado principais, que eu vou falar agora a diferença entre eles, que nós chamaremos de pretérito, né? Eu até já tinha explicado essa diferença entre os pretéritos, eu acredito que foi na notícia, mas eu vou apenas retomar só para a gente fazer só para a gente relembrar, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, tá? Esses 3 pretéritos, eles devem aparecer de acordo com a lógica deles, né? Então, por exemplo, se eu tenho um fato que já aconteceu no passado, teve a sua finalidade no passado, que é a maioria dos verbos que nós vamos usar no relato, vai ser esses do pretérito perfeito, né? Como, por exemplo, acordei, comi, vivi, andei, percebi. Os do pretérito imperfeito, ele vai ter uma questão, uma característica de ser um acontecimento no passado. Ó, acontecimento no passado. E os verbos no pretérito mais que perfeito é um passado antes do passado. Então, se você já está narrando um passado e aí você quer retomar um termo que está anterior àquele passado, mais que perfeito, tá? Muito cuidado com esse mais que perfeito aqui, porque o relato, por mais que ele seja um relato pessoal, eles vão levar em consideração se você sabe usar esses verbos. E o que é mais comum? O mais que perfeito composto, que é o verbo haver mais o verbo no particípio. Tá? Então, é mais comum, eu recomendo que vocês usem o mais que perfeito composto para fazer um passado do passado, beleza? Então, os verbos no passado, que são esses verbos no pretérito, eles vão predominar no seu texto, vão ser a maioria dos verbos. Embora eu possa usar verbos no presente. Para quê? Para indicar um presente histórico, né? A mesma coisa que eu falei lá na notícia também. Esse presente histórico é um verbo que ele está conjugado como no presente, do indicativo, mas ele traz uma ideia de passado, como por exemplo, no dia, há 10 anos atrás, morre, não, por exemplo, na história, né? Deixa eu formular uma frase melhor. Morre Tiradentes. Morre Tiradentes, você está lendo aquela frase hoje, mas a palavra morre está conjugada no presente e ela faz referência a um passado. Esses verbos no presente que apresenta, que parece um presente histórico, algo que está no passado, também pode ser usado com cuidado também. Tá? E os verbos no futuro, provavelmente, eles vão aparecer lá na sua conclusão, no final do seu texto, no último parágrafo, que é que você vai fazer esse fechamento, para apresentar perspectivas futuras. O que eu farei a partir de agora? Vou procurarei outras pessoas, irei em busca de outras comunidades. O que eu vou fazer a partir de agora? Para colocar essas perspectivas, eu vou usar o verbo no futuro, tá? No caso, no futuro do presente, certo? Então, a predominância dos verbos será no passado, no pretérito, ok? As características gerais, então, desse relato
é essa coerência narrativa. Eu preciso que esse seu texto, ele seja uma estrutura coerente. Se você narrou alguma coisa aqui no início, você tem que ser fiel a esses fatos até o final. Eu não posso simplesmente mudar de ideia no meio do meu texto, ou aqui eu falo que, igual o exemplo que eu dei, né, que só tinha eu de sobrevivente e tinha outras pessoas na televisão. Preciso ser coerente com o que eu tô dizendo. Uma coerência narrativa. Que embora pareça bobo, mas é muito fácil de se perder dentro dessa estrutura narrativa, tá? A progressividade, eu não posso ficar falando, eu sou o último sobrevivente, não tem outras pessoas, só eu sobrevivi, não sei o que fazer agora. Tá, mas que mais? Eu quero saber mais características. Como que esse mundo acabou? O que que gerou esse mundo? Por que que você foi o único sobrevivente? O que que você fez para sobreviver? Outros pontos da história. Não é somente aquela temática central. Eu preciso ter que haja essa progressividade, tá? Que o seu texto ele caminhe e não fique parado, estagnado em um só lugar. Então, esse texto ele é narrativo, não vai ter parágrafos que são expositivos ou argumentativos. Tá? Não quero saber o seu argumento. Você não vai expor nenhuma ideia, como lá na notícia a gente fazia, como lá no texto de divulgação científica. Aqui eu vou apenas colocar a narração, contar os fatos, ok? E aqui o seu texto, o seu relato, ele precisa apresentar marcas de relato. O editorial não tem marcas de editorial? O texto de opinião não tem marcas de texto de opinião? O relato também. Essas marcas de relato serão: lembro-me daquela vez, nós passamos a não ir mais por aquele caminho, fazer referência à coisa que você fazia, para deixar sempre claro que aquilo é um relato. Então, o uso da primeira pessoa, ele tem que ser recorrente aqui no seu texto, né? Por mais que, eu vou tomar de exemplo que a UFO trouxe mesmo, por mais que você esteja narrando um fim do mundo, eu quero saber da sua perspectiva também. Eu quero que você use essas expressões e a primeira pessoa. Opa, peraí aqui. Ui, a câmera caiu, gente, perdão. Até assustei. Já estou voltando. Problemas técnicos, só um segundinho que já volto. Prontinho. Eu acho que vai voltar agora. Já volta a câmera. Eu vou continuar explicando enquanto eu ligo aqui de novo. É porque ela caiu, mas vão acompanhando minha voz. Problemas técnicos sempre, né? Sem problemas. Obrigada pela compreensão. Mas tudo bem. Deixa eu só avisar para ver se ele pode me arrumar para mim. Fernando! Nando! A câmera caiu. Vem cá, a câmera caiu. Caiu a câmera do negócio. Peraí. Tá. Não dá pra pôr da câmera. Não dá pra pôr.
Agora sim, gente, tô só terminando aqui. Pronto. Ó, problemas, né? Sempre acontece, sempre comigo. Agora a gente vai dar continuidade, perdão por isso. Ó, vamos lá. Eu tava falando então dessas marcas de autoria, né? Que é o lembro-me daquela vez. Essa primeira pessoa, ela deve aparecer na sua redação com frequência, para deixar claro que aquilo é um relato e que esse relato ele é pessoal. Então não esqueça de deixar evidente essas marcas. O seu relato, por mais que ele seja uma narrativa que vai trabalhar com essa pessoalidade, um pouco de pessoalidade, né? Não tanto assim, mas deve evitar as oralidades. Você está contando uma história, você está narrando uma história, mas aquelas características do aí, né, então, que são características de fala, não podem aparecer aqui no seu relato. Por quê? Muita oralidade. Você deve fugir disso. Por mais que seja um relato, o texto da UFO, ele é formal. Então, vamos manter essa formalidade. Você também não pode citar nomes e lugares específicos, né? Os termos que você vai colocar aqui são termos mais amplos. Então, não vou falar o meu pai José, a minha irmã Joana, meu namorado Carlos. Não, você não vai colocar nome de ninguém. Tanto que lá no quadro de correção da UFO, quando tem personagens com nome, personagens nominalizados, você perde ponto por conta disso. Então você vai usar termos que são mais genéricos, meu primo, meu irmão, meu pai, eu fiz uma surpresa para minha amiga, eu não vou falar eu fui ao centro de São Paulo, não, fui ao centro da cidade, sempre mais genérico. Não posso saber nome de nada, nem de gente, nem de lugar que você está indo, tá? Tudo mais amplo e não de forma específica. Linguagem formal. E aqui, quando você for dar voz a esses personagens, quando você quiser colocar fala, essa fala ela não pode aparecer como discurso direto, apenas como discurso indireto. Ou seja, o narrador ele vai falar pelo personagem. O narrador, no caso, você. Você que vai falar o que aquele personagem está pensando. Ele não vai ter a fala dele sendo proferida em primeira pessoa. O que é discurso direto? Você colocar os dois pontos, travessão ou aspas, né? Isso não vai aparecer. Você vai colocar, então fulano disse que teria que ir embora. Pronto. Fulano disse que tinha que ir embora. Ponto. É dessa forma que você vai colocar as falas dos personagens, tá? Não coloca discurso direto, porque você vai perder muito ponto em relação a isso. Agora, vamos falar de estrutura, né? Por mais que não seja um texto argumentativo... esse negócio tá saindo. Por mais que não seja um texto argumentativo, o seu relato, ele tem que seguir uma estrutura meio que de início, meio e fim. Assim como toda narrativa. Essa sua narrativa, ela precisa ter, é claro que uma coerência, né? Uma sequência textual, mas ela deve aparecer um início, meio e fim. No primeiro parágrafo, então, que vai ser esse início, que eu posso até chamar de introdução, mas introdução, desenvolvimento e conclusão é característica de texto dissertativo. Eu fiquei com medo de colocar introdução, desenvolvimento e conclusão e vocês confundirem. Então, coloquei primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nesse primeiro parágrafo, vocês vão apresentar a situação, apresentar o tempo, o espaço, aquelas características narrativas básicas. Então, quem é o personagem, onde que você tá, qual que é o tempo. Por exemplo, a narrativa lá do vestibular da UFO pedia para que você narrasse no futuro. Então, daqui 10 anos, no ano de 2025, por exemplo, no ano de 2025, por exemplo, você poderia estar narrando a história dessa data. É claro que é um futuro, mas passado. Em 2025, eu estou narrando o que aconteceu no passado. Então, o seu tempo presente vai ser 2025. Se situa no tempo e no espaço, tá? E os personagens, você deve apresentar esses personagens, só que sem dar nomes a eles. Por exemplo, eu, meu pai e minha irmã fomos os únicos sobreviventes. Já é a apresentação desses personagens.
Lá no segundo e terceiro parágrafo, que eu vou chamar de desenvolvimento, é onde você vai fazer a narrativa desses fatos relacionados ao tema, sempre dentro daquela progressão. É onde você vai apresentar o enredo, falar o que aconteceu, qualquer pergunta que poderia ser feita. Por exemplo, eu estou narrando como último sobrevivente. Tá, mas o que aconteceu para o mundo ter acabado? Essas perguntinhas que poderiam surgir, você vai colocando no seu relato, porque é o que o corretor da UFO vai querer ler, né? E o quarto parágrafo, que é mais a conclusão, são as impressões e os efeitos e repercussões na vida do relator. O que o mundo ter acabado influenciou na sua vida? Embora seja uma pergunta meio assim, tá, influencia muito, mas você precisa colocar o que isso mexeu com você, quais são as suas impressões, o que você acha e as suas perspectivas também. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai buscar outros sobreviventes? Você vai tentar estabelecer um lugar para você ficar ali? O que você vai fazer? Perspectivas futuras, né? Aqui eu trouxe um relato para a gente fazer uma análise de um aluno meu e eu gostei desse relato, embora não seja perfeito, né? Claro que não. Mas eu gostei desse relato, vamos fazer uma análise dele? Olha só, agora ficou muito escuro. Realmente, tecnologia não é o meu forte, não estou conseguindo lidar aqui com o negócio, mas eu vou aprender. Uma hora eu consigo e paro de passar essas vergonhas aqui na frente de vocês. Ó, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a analisar esse relato. Ficou tranquilo até aqui? Características do relato, deu para entender? Deixa eu ver quem que tá aqui comigo hoje. É a Paula, o Natan e a Fernanda. Vocês conseguiram entender, pessoal? Tá de boas? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Perfeito, então. Tá vendo que o relato ele é bem diferente daqueles outros gêneros? Então, precisamos saber essas características, né? Agora eu vou ler um relato junto com vocês, vou fazer alguns comentários, não vou fazer a correção porque eu já fiz, apenas alguns comentários, tá? Esse relato, o título dele é Acerto de Contas. Eram 3 horas da tarde, já começou a se situar aqui no tempo e espaço, tudo estava ainda... Caiu de novo... Eu acho que aí o problema só pode ser eu, né? Vou continuar lendo o relato como se nada tivesse acontecido e a gente já fala sobre isso. Ai, tinha que acontecer comigo, né? Ó, acerto de contas então. Eram 3 horas da tarde, tudo estava muito escuro e empoeirado. Há 2 dias, por algum motivo desconhecido, todos os materiais radioativos e todas as ondas químicas do mundo explodiram. Eu acho que as bombas químicas, perdão. Todas as bombas químicas do mundo explodiram. Por algum motivo desconhecido... Ah, tá. Voltei aqui. Eu tô tentando colocar a câmera de novo, mas assim, não tá rolando. Eu acho que a gente vai ter que finalizar sem câmera mesmo. Talvez seja a melhor opção. Eu tentar só mais uma vez, se não der certo, a gente vai sem. Que perrengue, hein? Pronto, eu acho que agora vai. Não tem problema, pode prosseguir sem. Acho que eu vou continuar sem mesmo, então. Ó, voltou, mas assim, eu acho que daqui a pouco vai cair de novo. Eu não tô conseguindo, aí, tá vendo? Colocar ela aqui. Deixa eu pôr assim, e aí eu vou sem mesmo. Olha, vamos começar de novo do início, que agora vai. Eram 3 horas da tarde, tudo estava ainda muito escuro e empoeirado. Há 2 dias, por algum motivo desconhecido, todos os materiais radioativos e todas as bombas químicas do mundo explodiram. Os Estados Unidos da América, a Europa e a Ásia foram dizimadas. Grande parte da população brasileira também sofreu as consequências de se respirar gases altamente tóxicos. O restante dos brasileiros morreram simplesmente com o impacto da explosão. Felizmente ou não, eu já havia previsto que algo assim poderia acontecer. Tentei alertar as autoridades e divulgar em grupos no Facebook, mas em grande parte foi em vão. O que me restou foi proteger a mim mesmo e em meu bunker.
no interior de Minas Gerais e me preparar para o fim do mundo. Então, nessa introdução, eu gostei dela, por quê? Porque ele já faz essa contextualização, a gente já consegue ver qual que é o contexto, né? O que ele vai falar, quem é ele é um sobrevivente e já o que aconteceu. Foram bombas radioativas. As frases, sim, isso. São bem curtas mesmo, não precisa ser períodos muito longos, porque é um relato, ele tem que ser breve, ele tem que ser facilmente entendido, então ele é bem mais rapidinho mesmo. Próximo parágrafo, tá vendo que aqui ele já se situou no tempo, ele tá no Brasil, o que aconteceu, 3 horas da tarde, ele é um sobrevivente e agora a gente espera ler o que aconteceu com ele sendo esse sobrevivente. A vida em um mundo pós-apocalíptico não é fácil. Com a radiação, a maior parte dos alimentos foram contaminados, assim como o solo e a água presentes na superfície. Para sobreviver, precisei invadir estoques de comidas e lojas que ofereciam menos riscos, como aquelas que possuem paredes mais espessas de concreto. Em seguida, procurei por pessoas que pudessem ter salvado. Porém, infelizmente, só haviam cadáveres. Eu não conseguia acreditar que eu era o único sobrevivente. Por isso, montei um plano e fui até a capital de São Paulo em busca de alguma esperança. Ao chegar lá, tudo estava silencioso, como São Paulo nunca foi. Inúmeros corpos sem vida forravam o chão e todos os prédios estavam destruídos. Tudo estava deserto e provavelmente todos os sobreviventes, se ainda existia algum, já não estavam mais por perto. Deixa eu ver, tem que colocar interdisciplinaridade, intertextualidade. Nesse caso, não muito, porque trata-se de um texto mais criativo. O que vai tomar conta aqui é mais a criatividade do que essa intertextualidade. Essa intertextualidade que eu falo sempre para vocês colocarem, ela serve mais para complementar o argumento. E já que aqui não tem argumento, não tem problema. O que eu modificaria nesse texto, né? Essas frases, elas são evidentes, tem um pouquinho de pessoalidade, né? E tudo bem haver esse pouco de pessoalidade. Tá vendo que ele não coloca muitos sentimentos dele, ele só cita brevemente, infelizmente, né? Eu não pude acreditar. É uma coisa mais breve, mais rápida. E aqui ele fala a capital de São Paulo, embora eu não sei se seja interessante arriscar colocar esses nomes, mas é amplo também, né? É São Paulo. Ele falou que está no Brasil, então tudo bem. E aí, inúmeros corpos sem vida, ele não deixa claro que ele é o único sobrevivente, até porque não tem como saber se ele é o único, mas ele buscou outros e não se sabe o que aconteceu. Ele está contando como que ele fez para obter comida durante esse período. Então, também vai ser uma outra estratégia narrativa. E aí tem o próximo parágrafo, né? Depois de alguns anos, muitas coisas mudaram. E aí já é uma perspectiva que ele tem mais do futuro. Aquilo já aconteceu, só que ele está passando por esse fim de mundo ainda. As coisas não voltaram a ser como era antes. E ele vai te contar como que ficou. A vegetação dominou grande parte das construções e escombros dos animais conseguiram sobreviver, procriaram-se e começaram a recolonizar tudo novamente. Chovia tão frequentemente que o cerrado se transformou completamente, dando espaço para o surgimento de uma nova floresta. Isso aqui não se faz, tá? Não risca e escreva por cima. Se não dá para escrever na frente, não escreve. Que não se faz. Uma nova floresta. Aparentemente, o fim das queimadas e da poluição foi muito bom para o meio ambiente. Tudo estava calmo e simples como haviam de ser. Demorei muito para aceitar, mas finalmente eu pude entender que os egoístas eram, na verdade, nós mesmos. E aqui tem uma reflexão. Essa reflexão ela talvez seja um pouco inapropriada. Tipo assim, olha, se a gente matar todos os seres humanos, as coisas vão ficar boas. Não é a melhor opção, né? Então eu achei um pouco pesada essa reflexão de fim de mundo. Se fosse para mudar alguma coisa, eu mudaria isso. Não colocaria essa reflexão de, nós somos egoístas, né? Então a solução é matar todo mundo e deixar tudo acontecer novamente, deixar um pouco. Pois eu amei. Pois seria uma solução, né? Uma solução talvez até mais eficiente, mas um pouco pesado pra gente colocar isso na redação, né? Tudo estava calmo e simples, como havia de ser. Destruímos
tudo sem medir as consequências. A conta finalmente chegou e foi assim, vendo a minha vida se esvair, que eu vi o mundo após o caos instaurado pelo homem se reconstruir e se tornar um lugar lindo para se viver. É uma pena ser tarde demais para isso. Eu achei que essa sequência narrativa ela ficou um pouco vaga, tá? Por quê? Tá, beleza, os animais conseguiram recolonizar, nasceu mais plantas, teve a proliferação de uma fauna e de uma flora, mas e os seres humanos? Ele encontrou outros, e o que aconteceu? Tá vendo que falta um fechamento para essa história? Tá, e aí? Como é que você sobreviveu? Tem mais gente? O que mais que tem, né? Falta um tchan aqui. Eu acho que um outro parágrafo de desenvolvimento poderia ser feito para explicar melhor essa história, porque sobrou linha, como vocês conseguem ver aí, sobrou linha. Então dava para explicar um pouco mais, né? Eu acredito que seria melhor se tivesse terminado todos aqueles pontos que ele colocou no desenvolvimento. Então esse é um relato que eu trouxe para mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar a proposta dessa semana. O relato que eu selecionei essa semana, ele vai falar sobre família. Ó, aqui tem um texto, que é o texto número 1, que só tem esse. Nos dias de hoje, podemos encontrar famílias mais tradicionais, que seguem o modelo patriarcal, mas também encontramos muitas famílias que não se enquadram nesse modelo. Temos famílias em que as mães e os pais trabalham fora, famílias em que as mães trabalham fora e os pais cuidam da casa e dos filhos, famílias compostas por 2 pais ou 2 mães homossexuais, famílias compostas apenas por irmãos órfãos ou somente por avós e netos, famílias compostas por tios e sobrinhos, etc. Então aqui está falando que existe vários tipos de família, tá? E você não pode ir contra isso. Aí, no Brasil, por exemplo, são muito comuns famílias compostas por apenas uma mãe e seus filhos, ou seu filho único. Em alguns casos, o pai faleceu ou está desaparecido, ou ainda resolveu sair de casa e interrompeu o contato com a família. É um eufemismo para falar o pai abandonou, mas tudo bem. Às vezes, o pai nem chega a conhecer os filhos. Seja como for, com pai, mãe e filhos, somente pai e mãe, 2 pais, 2 mães, tios, sobrinhos, avós e netos, pais solteiros, mães solteiras, apenas irmãos, enfim. A família deve ser reconhecida como núcleo de importância perante a sociedade. É necessário que o Estado proteja qualquer formação familiar, garantindo às pessoas que compõem as famílias, por mais diferentes que elas sejam dos modelos patriarcais, o direito à proteção, o respeito e a tolerância às diversas formações familiares são base para a garantia de um futuro melhor para a nossa sociedade. Qual que é a proposta? Escreva um relato, o qual será publicado em uma revista de circulação nacional, contando como foi crescer em um lar somente com seus avós maternos, ou seja, sem a presença dos seus pais biológicos. Então, você vai se colocar na posição de alguém que cresceu em um lar sem os pais biológicos, você cresceu com seus avós, e muitas pessoas na sociedade, elas falam que defendem que família é pai, mãe e filhos. E eu quero que você mostre o contrário, contando o relato de como você cresceu normalmente, que os seus avós, eles te influenciaram, te ajudaram a construir o seu futuro. O que aconteceu você crescendo dentro desse lar? Teve alguns problemas? Teve algumas partes de apoio? Como que foi? Relata para mim essa história de como foi você crescer dentro desse lar. Tá? Então essa é a proposta dessa semana.